Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como é que vocês estão? Só alegria? Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje tive a oportunidade aqui de estar trazendo a palavra do Senhor aqui. E eu titulei essa palavra como intimidade com Deus. Eu vou ler aqui dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O primeiro está lá em Êxodo 33:11 e o segundo vai estar em Tiago 2:23. A versão que eu estou utilizando aqui é Almeida Revista Atualizada. E Êxodos vai falar assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. E Tiago 2:23 vai estar assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Intimidade aqui, trazendo para esses dois versículos, a gente vê a intimidade que havia. Pode ficar à vontade. Amém. Vou só orar aqui antes de iniciar mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui estou, meu Deus, em Tuas mãos, Senhor, entregando a minha vida, entregando esse ponte. Que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor venha falar através de mim, meu Deus. Que o Senhor age através da minha vida, meu Pai, pois eu entrego ela em Tuas mãos, meu Deus. Que da minha boca, meu Pai, entoe somente palavras que venham do Senhor, meu Deus, e que nada saia do meu interior, para a honra e glória do Teu santo nome, que o Senhor tenha liberdade aqui em nosso meio, meu Pai. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, nós vimos aqui que Moisés, ele falava face a face com Deus. Então, isso aí conota, traz para nós um ar de intimidade. Quem fala face a face, geralmente, é quem tem intimidade um com o outro. E aqui a gente vê que Moisés, ele é realmente ali, falava como, a Bíblia se refere como que ele falava como se fosse amigo de Deus. Então, a gente vê que é um relacionamento em que um mero mortal como nós estava falando face a face com o Todo-Poderoso e ainda é intitulado como amigo de Deus. E a gente vê que é um relacionamento, que é um contato ali diferente de um patrão para o seu funcionário, de um patrão para o seu servo ali. Então nós vemos que Moisés, de fato, ele tinha um relacionamento com Deus que conotava ele como se ele fosse amigo de Deus mesmo. Só que a intimidade com Deus, ela vai te remeter a isso. Só que antes eu queria trazer um parênteses que veio aqui no meu coração, que a nossa intimidade com o Senhor, nós temos que ver ela não apenas com uma prioridade. Ela tem que ser uma prioridade. Só que ela tem que ser além da prioridade, ela tem que ser uma necessidade. Porque as nossas prioridades, elas vão mudando. Por exemplo, essa semana, eu comecei, a minha prioridade era fazer uma dieta firme. No primeiro convite que eu tive, a minha prioridade foi lá comparecer no evento e comer na casa do meu irmão. Então, assim, a gente vê que a prioridade, ela vai mudando, ela vai se adaptando e é da nossa carne e nós fazemos isso, mudar a nossa prioridade. Só que a necessidade não. Quando nós entendemos que a intimidade com o Senhor é uma necessidade, vai ser algo que a gente não vai trocar. Vai ser algo que a gente não vai abrir mão de forma alguma, porque é a nossa necessidade. Então, por exemplo, a gente tem a necessidade de beber água. A gente pode passar um tempo sem beber água, mas a gente fala, opa, hoje eu não bebi água. Então, o que a gente faz? Vai beber água. Com o Senhor é a mesma coisa. A gente pode, às vezes, esquecer de orar, mas chega no final do dia,
A gente vai orar, porque a gente vai tratar essa intimidade como uma necessidade para nós. E, de fato, ela é uma necessidade para nós. Então, assim, nós vemos que a intimidade em si, ela vai ter alguns graus. E eu dividi em dois, mas, assim, há mais. Só que eu dividi em dois, que o primeiro seria o conhecimento. E o segundo, mais profundo, um relacionamento. Por exemplo, eu posso citar aqui Iagão, e aí, Iagão, beleza? Laíce, Edmar, Raquel. Eu posso citar porque eu tenho intimidade com eles, eu sei que eles não vão ficar bravos comigo. E se ficar, eu tenho uma intimidade com eles, e essa intimidade vai permitir com que eu chegue da mesma forma deles depois, mesmo eles estando bravos. Porque eu tenho essa intimidade com eles. Só que é uma intimidade mais de conhecimento. Eu sei quem eles são, aonde que eles moram e tudo mais. Eu sei quem são os pais deles. Só que eu não sei a fundo sobre a vida do Iagão. Eu não sei a fundo sobre a vida do Edmar. Eu não sei a fundo sobre a vida da Raquelzinha. Porque eu tenho uma intimidade, mas essa intimidade ela está só na questão ali voltada para o conhecimento de quem é. Então, a gente pode ver isso aí em outras áreas. Por exemplo, um professor de história. Às vezes, ele conhece muitos lugares, sabe muitas características, a história daquele lugar. Então, ele tem uma certa intimidade com aquele tema ali. Só que é só do conhecimento. Às vezes, ele nunca nem foi, talvez ele nunca morou, nunca frequentou aquele lugar. Então, assim, a intimidade para o conhecimento é uma questão mais rasa. Por exemplo, quando eu chego no campo de futebol, a pessoa vê eu com a bola no pé. É ou não é, Edmar? Fala assim, esse aí tem intimidade. Tem não. Essa foi boa. Esse aí tem intimidade. O que ele quer dizer? Esse aí conhece do futebol. Esse aí tem intimidade com a redonda. Então, só que a intimidade é algo mais raso. Agora, a intimidade voltada para o relacionamento, aí já é algo mais profundo. E engraçado que eu ia trazer um exemplo meu e do meu pai, mas antes de vir para cá, eu estava ali na casa do Maurinho, aí eu vou trazer esse exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho uma intimidade de relacionamento com quem? Com o Vinicim. Ele é meu discípulo, eu já tenho uma amizade com ele há muito tempo, já comi um pacote de sal com ele. Então, assim, eu já tenho intimidade com ele. Aí nós estávamos lá conversando, tal, aí de repente veio um cheiro, aí meu subconsciente está assim, uai, você conhece. Aí eu falei assim, não é possível. Antes de acabar, eu já olhei para ele. Aí ele sorriu. Aí eu falei, esse é seu. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele ali. Eu tenho uma intimidade de relacionar com ele. Eu só não conheço ele. Não só sei de quem ele é filho, mas eu me relaciono com ele. Então, assim, o relacionamento a gente pode ver que é voltado para o contato. Por exemplo, tem dia que ela fala assim comigo, amor, para de relação, pelo amor de Deus. Por quê? Por causa de contato. Então, assim, essa intimidade de relacionamento, ela tem a ver com o contato. Só que ela é algo mais profundo e ela acaba gerando uma liberdade. A intimidade de relacionamento, ela te proporciona uma liberdade. Por exemplo, eu tendo essa intimidade de relacionamento com o Vinicim, confessei algo aqui que ele produziu lá. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade com ele. Então, assim, é algo que vem do convívio, é aquilo que está enraizado dentro de você. E é essa intimidade que nós temos que buscar com o Senhor. Por exemplo, quantas pessoas você conhece? Várias. Eu aqui conheço várias. Só que assim, algumas nem de nome eu conheço, mas conheço de vista. Outras conheço de nome, de sobrenome, e assim vai. Só que você tem que olhar quantas pessoas frequentam a sua casa. Como minha casa tem célula, são muitas. Mas quantas pessoas já foram no meu quarto? Quantas pessoas têm liberdade para abrir a sua geladeira? São poucas. Porque essas pessoas é aquelas que se relacionam com você. Para você chegar ao nível de fechar a porta da geladeira com o calcanhar, você tem que estar íntimo. Para você chegar ao nível de chegar, e aí, tem o que para comer? Abrir a geladeira do irmão,
você tem que estar íntimo. Então, assim, o relacionamento, a intimidade voltada para o relacionamento é algo profundo, é algo assim que é necessário estar enraizado, é necessário ter o conhecimento, mas ir além desse conhecimento. É necessário se relacionar, ter contato. Então, assim, a gente voltando para o texto, Moisés, ele é um cara que se relacionava face a face com o Senhor. E Moisés, esse relacionamento, ele foi trazendo ao Moisés o que? A liberdade com o Senhor. Tanto é que, para quem conhece a história, sabe que Moisés pede ao Senhor para ver ele, para ver o Senhor. E o Senhor permite. Só que as outras pessoas tinham medo, por causa que aquilo ali acabariam matando elas. Elas não iriam suportar. Mas Moisés não. Porque aquilo ali gerou uma liberdade a Moisés, aquele relacionamento com Moisés. Só que essa liberdade também, ela vem acompanhada de respeito. O mesmo Moisés, quando o Senhor fala que vai pôr um fim naquele povo, ele fala, se vai destruir esse povo, então risco o meu. Não é bem assim, né, gente? Estou parafraseando, mas é como se fosse, vai destruir o meu povo? Então risco o meu nome do livro da vida. Só que há um respeito, só que há uma liberdade. Você vai falar isso com Deus Todo-Poderoso? Não é qualquer um. Não é qualquer um que vai poder isso. Tem que ter uma intimidade de relacionamento. E há uma outra característica que a gente tem que citar aqui, é a respeito de pessoas que acham que não têm intimidade, mas têm essa intimidade. Eu, por exemplo, muitos anos da minha vida, eu não era convertido de vir à igreja, mas eu tinha intimidade com Deus, de me relacionar, dele mostrar a sua face a mim. Só que tem pessoas também que elas acham que têm intimidade, mas não têm essa intimidade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de chamar alguém na casa de vocês. Essa pessoa, ela chega na casa e assim, já deita no sofá, já coloca o pé em cima do sofá e tudo mais, já vai, abre a geladeira. Tem pessoas que com Cristo é a mesma coisa. E assim, a intimidade em questão de relacionamento é algo assim profundo. O próprio nome já diz, é algo literal, íntimo. É alguém que está perto de você. Então nós temos que buscar isso do Senhor, estar perto. E isso vai trazer o conhecimento do Senhor, isso vai trazer a revelação. Então quando a gente se relaciona, nós estamos relacionando, relando, chocando com o Senhor mesmo, no sentido de encontro. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, no sentido de que você acha que você pode ter uma relação com Deus, igual Moisés tinha? Você acha que você pode ter uma relação, você tão pequeno, eu tão pequeno, posso ter uma relação com Deus, tão todo-poderoso, que governa o mundo? Você acha que pode ter? Pode. Eu só entonei a voz para gerar uma certa dúvida em vocês. Mas pode, com certeza pode. E se você for ver a respeito do relacionamento, essa é a ideia, ela parte do Senhor mesmo. E então, assim, a intimidade, ela vai começar por alguém. E esse alguém é o Senhor. E isso está lá em João 11, 15. Tem como passar no telão? João 11, 15. Que vai falar a respeito disso, que o Senhor que vai buscar ter essa intimidade conosco. Só que vai caber a nós ter essa intimidade ou não. Deixa eu só abrir aqui, que eu acho que não tem ninguém ali em cima, não. Passa João aí, Yannick. João 11, 15 e 16. Que é importante eu ler. Aí, ó. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que passais crer, mas vamos ter com ele. Passa mais um. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. E abre em Salmos 25, 14, fazendo favor.
A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E em Apocalipse também tem, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós vemos que o Senhor, Ele vai buscar essa intimidade conosco. Só que Ele bate a porta. Ele não vai arrombar essa porta, é como uma ligação, é uma faculdade. Ou você tem a faculdade de atender, ou não. Então, assim, o Senhor, Ele faz esse convite, Ele proporciona essa ideia, é Ele que tem essa ideia. Só que vai caber a nós aceitar essa ideia ou não, agarrar essa ideia ou não. Muitos não querem, mas muitos querem. Eu creio que aqui tem uma igreja que crê, amém? Que quer. Então, em nome de Jesus, que nós possamos buscar essa intimidade num grau de relacionarmos com o Senhor. E não só apenas conhecermos, de ouvir falar. E o texto que passou aí, Apocalipse, que fala, eis que estou à porta e bato, há um detalhe. Nós temos que lembrar que a iniciativa, ela parte do Senhor. Só que nós temos que lembrar também de outros versículos que vão fundamentar no sentido de que Ele nos escolhe ali. Porque a Bíblia fala que Ele teceu os planos que Ele tem, Ele já gerava, quando a gente era gerado no ventre da nossa mãe, Ele já tinha conhecimento de cada um de nós. Então foi Ele que gerou ali. Então assim, quando o Senhor, Ele está à porta e Ele bate, cabe a nós abrirmos, cabe a nós permitirmos nos relacionar, buscar esse relacionamento. Só que a gente só vai conseguir buscar esse relacionamento a partir do momento que a gente colocar como uma necessidade. Porque enquanto for prioridade, quando vier outros convites, quando vier outras coisas que você vai julgar no momento mais importante, você vai deixar esse relacionamento, você vai deixar essa intimidade de lado. Só que a partir do momento em que você coloca como uma necessidade se relacionar com Cristo, você vai ver que aquilo ali, com o tempo, vai sendo mais natural e vai sendo algo que você não vai conseguir ficar sem, que vai ser essa relação. E quando nós fizermos isso, vai vir também o conhecimento do Senhor. E como o Senhor é que nos gerou, e Ele já tinha planos para nós dentro do ventre da nossa mãe, quando a gente ainda nem era gerado, Ele também já sabia a nosso respeito, nós vamos passar a ouvir o que Ele tem a dizer a respeito de nós. Nós não vamos mais ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito de nós, mas sim o Deus. Então a gente tem que voltar os nossos ouvidos para os céus e ouvir o que Ele tem a dizer a respeito de nós. Só que nós só vamos conseguir atingir isso, nós só vamos conseguir alcançar isso a partir do momento que nós nos relacionarmos intimamente com Ele. Eu não conto um segredo para qualquer pessoa. Eu só conto o segredo, se eu puder contar esse segredo, eu só conto esse segredo para uma pessoa que é íntima de mim. Mas tem pessoas que não. Vai ter pessoas que, por exemplo, você conhece ela naquele momento, talvez se você for cordial a ela ali, se você for gentil, se você for gente boa, ela vai te contar N coisas da vida dela, N segredos, que ela só deveria contar para quem de fato é íntimo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que falar para quem realmente está querendo ouvir, quem realmente pode nos ajudar. E quem melhor do que o Deus Todo-Poderoso, que governa, que rege a nossa vida. E mais ainda, que se relaciona conosco, que busca um relacionamento conosco. Geralmente a gente vai ver essas pessoas mais conhecidas na sociedade, ela não vai buscar se relacionar com qualquer um. Isso aí é da natureza humana. O homem, a tendência dele é se relacionar com quem possa proporcionar a ele algo, com quem possa dar a ele algo. Ele não vai se relacionar com alguém que só vai simplesmente usufruir de algo que ele tenha. Não, ele vai se relacionar somente com quem vai dar a ele algo. Essa é a tendência. Mas o Senhor não.
a boa notícia é que o Senhor se relaciona com qualquer um de nós. Ele busca. Agora, basta nós abrirmos a porta. Basta nós colocarmos isso em nossas vidas como uma necessidade. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo. Então, que nós possamos colocar isso como a nossa necessidade. Não apenas a prioridade, mas seja a necessidade, que a gente não consiga viver mais sem nos relacionarmos intimamente com o Senhor. Quando o Senhor fala, eis que estou à porta e bato, não é somente a porta da nossa casa, é a porta de onde nós estivermos, é a porta da faculdade, é a porta do escritório. Não importa onde que seja, Ele vai estar ali. Tem alguém melhor para nós nos relacionarmos que Ele? Ele vai estar onde a gente estiver, Ele vai suprir o que nós necessitamos. Não tem ninguém melhor para nós nos relacionarmos intimamente do que o Senhor. Não tem por que nós sermos carentes de uma pessoa para estar ao nosso lado, não tem por que a gente necessitar de uma pessoa para estar ali, para a gente nos relacionarmos, namorarmos ou algo do tipo, quando a gente tem o Senhor como centro das nossas vidas, quando a gente tem o Senhor se relacionando intimamente com Ele, Ele vai suprir qualquer coisa que for, Ele vai suprir, porque Ele te criou, Ele criou tudo, Ele criou o universo, Ele quer se relacionar com você. Basta você somente dar o passo, basta você somente abrir essa porta, a qual Ele bate. E não importa o lugar, não importa onde você esteja, não importa a situação que você estiver, você pode ouvir em qualquer lugar o que o Senhor quer falar com você. Só que é aquilo, você tem que ser íntimo do Senhor para Ele poder falar com você, você tem que buscar o Senhor para Ele poder falar com você, porque o Senhor, Ele não é aquele que, Ele é um Deus amor. Só que Ele permite com que você caminhe com suas próprias penas. E às vezes a gente fica assim, o Senhor não fala comigo, mas talvez Ele está falando e a gente não quer ouvir. Ele está falando e a gente não está percebendo o que Ele está falando. Porque a gente não é íntimo dEle. Então assim, quando a gente se torna íntimo, por exemplo, de um amigo, um sorriso dele você já sabe o que é. Vinicinho, esse exemplo que eu dei. Quando ele sorriu, eu já sabia o que era. Por quê? Porque eu me relaciono com Ele, eu sou íntimo dEle. Só que muitas das vezes a gente não é íntimo do Senhor, a gente não se relaciona com o Senhor. Então como que a gente vai entender a voz do Senhor se a gente não para ouvir ela, se a gente não busca ouvir ela? Então, meus amados, que hoje nós entendamos que a nossa intimidade com o Senhor, ela tem que ser uma necessidade. Só que essa intimidade, ela tem que ser voltada para um relacionamento e não simplesmente conhecer. Nós vemos, por exemplo, Jó. Jó, a Bíblia fala, antes de tudo ali, fala que ele era um homem temente a Deus, um homem correto. Mesmo assim, lá no final do livro de Jó, ele vai falar que conhecia o Senhor por ouvir, mas hoje conhece o Senhor. Por quê? Porque ele se relacionou com o Senhor ali. Ele se relacionou intimamente, ele passou a conhecer Deus ali naquele momento. E é isso, que a gente não espere chegar numa situação de declínio para a gente buscar, muito pelo contrário, buscar sem cessar em qualquer momento, em qualquer tempo. Então, que nós possamos gerar em nós o desejo de nos relacionarmos e entendermos que esta é uma necessidade. Lá em Apocalipse, quando no restante do versículo, eis que bate a porta, vai falar que Jesus, ele entra, se assenta, cearei com ele e ele comigo. Quando ele fala cearei, ali a gente logo pensa o quê? Sentar na mesa, um banquete. Então assim, a gente vê que a gente tem que convidar o Senhor para a nossa vida, para de fato Ele cear conosco. Tem vezes que eu chego em casa, do trabalho, estou sozinho, eu faço um café, coloco uma xícara para o Senhor, uma xícara comigo, convido Ele, e ali eu bato um papo com Ele, eu busco me relacionar com Ele, fica um ambiente mais agradável, o café fica mais gostoso. O problema é que aí eu vou empolgando, eu vou comendo muito mais do que eu deveria comer, por causa que é algo ali que eu não quero perder aquela presença. E geralmente o café, quando você acaba, a pessoa vai embora. Só que Ele não.
Ele vai estar comigo ali no café, Ele vai estar comigo no banho, Ele vai estar comigo dentro do escritório, Ele vai estar comigo enquanto eu falo com o juiz, enquanto que eu falo com o promotor, Ele vai estar comigo. Eu tenho várias testemunhas de quando eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer uma sustentação de um recurso em um tribunal, e assim, você fica como se estivesse aqui, e são 13 desembargadores assim, na sua frente, 13 desembargadores. E eu ali, recém-formado, tinha acabado de tirar a carteira da ordem, eles me tratam como nada. Mas eu tinha quem era tudo ao meu lado. E eu sentia a presença dele, eu sentia o agir dele. Não importa onde que eu estiver, não importa o que é que você faça, ele está contigo. Às vezes você fica mal porque uma pessoa não te convida para ir na casa dela, porque uma pessoa não vai na sua casa. Mas eu falo com você essa noite, Ele frequenta ali, Ele vai, Ele fica. Basta você considerar. A partir do momento que eu comecei a considerar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida, tudo mudou, tudo ao meu redor mudou, a minha visão mudou, eu mudei, a minha vida mudou. E é algo contagiante. Não tem como uma pessoa cheia do Senhor, que se relaciona com o Senhor, não fazer uma mudança ao seu redor. Não tem como uma pessoa que busca, que está com o Senhor, ligada no Senhor, mudar tudo ao seu redor. Quem está ao redor é contaminado. Tudo isso é fruto de um relacionamento íntimo, um relacionamento que vai além do conhecimento. Está no estar, está no contato, está no buscar, está no colocar ele como uma necessidade, acima de uma prioridade. Nós temos que nos relacionar intimamente, porque assim, não importa onde estejamos, quer o que façamos, não importa o que as pessoas vão pensar de você, o que importa é aonde você está, ao lado do Pai, Ele está ao teu lado. Não importa o tribunal que eu for, eu sei que Ele está comigo. Não importa que o cliente que eu tenho que defender, eu sei que Ele está comigo. Não importa. E é muito disso que eu gostaria que o Yannick passasse um vídeo, que ele fala muito a respeito disso. A gente pode estar se sentindo sozinho, fisicamente, mas Ele vai estar conosco ali. Pode passar, Yannick. Não importa, Ele vai estar conosco ali. E esse vídeo assim, ele retrata realmente isso. Para Ele te abraçar, peça, filho, peça. Diz que vem. E Ele abraça. Eu pedi bem baixinho. Pedi para Jesus, me abraça, eu estou tão sozinha. Ele veio me abraçar, ficou. Ele não vai embora depressa não, ele abraça aqui. Ficou comigo. Não posso falar porque não dá. É além do que se pode imaginar, é além mesmo. É além do céu azul. Ele está sobre tudo. E Ele é tão bondoso que se incomoda. Uma pobrezinha qualquer se incomoda e vem e abraça e socorre. Quando ela está aflitinha, Ele vem e socorre. Você sente o que a gente sente. Só Ele pode. O resto é resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente e vem e abraça. Fala ainda, eu te amo, Ele fala. Como é que pode? Como é que pode? A gente é um pozinho. Mas Ele é muito bom demais. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor para subir. Nós temos que nos apegarmos nisso, não importa a nossa situação, a nossa condição, não importa quem você é. Ele te abraça, você pode se sentir sozinho, mas Ele está ali pronto para se relacionar com você. Cabe a nós nos relacionarmos com Ele. Isso aí fomenta a nossa fé. Isso aí aumenta a nossa fé. E a fé, nós devemos assim viver pela fé. Então, meus amados, porque nós vemos que o ímpeto,
a gente vê que priorizar algo pode te levar a um lugar importante, mas só a fé vai te levar ao milagre, só a fé vai te proporcionar o milagre. Então que nós possamos nos relacionarmos intimamente com o Senhor, de uma forma que a gente coloque isso como a nossa necessidade, não apenas a nossa prioridade, e que nós possamos conscientizar disso, que Ele está conosco, não importa aonde, não importa a situação. Muitas pessoas te abandonam no momento que você mais precisa, mas Ele nunca vai te abandonar.